Luís XV assustado e ofegante. Maldito trovão, pensou. Cansado depois de mais uma noite de festa, esborne e luxo, no seu grandioso palácio. O monarca francês amaldiçoava o barulho da tempestade. Não que fosse um sacrifício passar a noite ali. Na verdade, o rei tinha como seu quarto um vasto e aconchegante cômodo, o seu preferido. E assim, rodeado de conforto, livros e com o esplêndido cheiro destes, misturado com a umidade entrando em suas narinas, foi levado por Morfeu novamente. Na mesma noite chuvosa, cercado de papéis e livros, dois grandes pensadores iluministas, o matemático Jean d'Alembert e o filósofo Denis Diderot, como era de costume, mantinham uma árdua discussão. Mais uma noite de festa no Palácio do Rei. E a França ainda continua nessa miséria, neste atraso político, econômico e social. Temos que alertar o povo e libertá-lo das legiões ignorantes por meio da razão. Precisamos continuar escrevendo, Jean. Vamos pedir ajuda a todos que conhecemos, pensadores, cientistas e médicos. Sim, temos que reunir o máximo de artigos que pudermos. Podemos dividir os assuntos em várias áreas do conhecimento. Notei que nossas ideias estão interessando cada vez mais as pessoas. Dessa forma, continuaram planejando até que André Le Breton, o editor e livreiro dos primeiros livros da enciclopédia, obra na qual Diderot e D'Alembert se propuseram a escrever apaixonadamente, ouviu a conversa dos amigos na sala e os advertiu da existência de certas dificuldades na publicação de argumentos contra as ideias da Igreja. Amigos, não podemos nos esquecer que todos esses pensamentos vão contra as ideias que a Igreja Católica prega e ainda precisamos da autorização do rei. Amanhã eu tenho uma audiência em Versalhes, vocês sabem como é. Qualquer palavra errada teremos guardas invadindo esse cômodo. Mas nada nos impede de expor nossas críticas indiretamente. Acho que não teremos problemas em iniciar nossas pesquisas. Há muitos burgueses incomodados com a falta de liberdade econômica que vivemos. E assim, conversavam muito durante aquela noite, e chegaram à conclusão que precisavam continuar com a enciclopédia. Paris amanhece em um dia nublado, mas um dia cheio de promessas para Denis e Jean, pois contavam com o apoio de sua amiga, Madame Pompadour, uma das amantes preferidas do rei, para influenciá-lo. André Le Breton, esperando para a audiência com o rei Luís XV, repassava diversas vezes em sua mente o que falaria. Mesmo nervoso, teve tempo de reparar o grande luxo de Versalhes e seus jardins esplêndidos. Por alguns momentos, até esqueceu o porquê de estar ali. Finalmente, uma voz lhe desperta a mente e anuncia que chegara a sua vez. Vossa Majestade, que tenha uma ilustre tarde. Vim aqui humildemente para pedir-lhe permissão para continuar publicando nossa obra literária, a enciclopédia. Eu permito, mas desde que essa obra traga prestígio à França no estrangeiro. Mas com uma condição: meus censores devem revisá-la antes de sua publicação. Satisfeito com sua decisão diplomática, rapidamente encerrou a conversa com o editor. Contudo, o rei, que já tinha consciência das preocupações do bispo Boyer a respeito dessas publicações, não deixava de pensar nas palavras desesperadas do mesmo em uma audiência anterior. Devo advertir, Sua Majestade, que a França sofre uma terrível ameaça. Esses escritores fomentam ideias de incredulidade, irreligiosidade e rebeldia na população. Majestade, eles creem que nenhum homem recebeu da natureza o direito de mandar nos demais. Mesmo assim, o rei manteve sua decisão, certo de que seus censores o informariam de ideias tão absurdas, e dirigiu-se para a caçada, uma de suas atividades preferidas. O bispo Boyer, incomodado, fazia tempo com aquelas ideias iluministas que não cessavam de lhe chegar aos ouvidos, mandava chamar Charlie Anquier, um fiel censor da igreja nomeado pelo rei, e ordena que espione os encontros dos escritores sem perder nenhuma palavra. Vossa Reverendíssima, pode ficar tranquilo, que eu servirei até as últimas consequências e farei o que for preciso. Charlie era um jesuíta e já havia passado por alguns combates que lhe renderam uma marca. Mancava de uma perna em consequência de um tiro. Contava com uma vantagem. Ainda não conhecia os escritores pessoalmente, por isso poderia fingir ser outra pessoa. Imediatamente dirigiu-se para o salão literário onde se encontravam Diderot e D'Alembert, se apresentando a eles como Jean-Pierre, admirador de suas obras e que gostaria de ajudar. Boa tarde, cavalheiros. Eu sou Jean-Pierre. Gostaria de saber se poderia contribuir de alguma forma. Eu, como vocês, acredito que a França precisa de mais liberdade de pensamento e menos explicações religiosas para tudo.
Concordo com você. Precisamos acabar com a ignorância da superstição e do absolutismo, entrando assim definitivamente no século das luzes. Lambert, um pouco desconfiado, olhava atentamente a figura de Jean-Pierre. Será que ele era confiável? Pensava. Analisava detalhadamente o comportamento daquele recém-chegado, extraindo tudo o que podia com sua observação. Pouco tempo depois, Charlie, alarmado com tudo o que havia ouvido, se encontra com o bispo Boyer. Vossa Reverendíssima, eu consegui coletar as seguintes informações. Os escritores querem mesmo acabar com o pensamento religioso e com o absolutismo monárquico. Estou chocado. Obrigado, Charlie. Você tem sido um servo fiel. Continue sua missão. Semanas depois, Boyer recebe uma carta e resposta vinda de Roma, escrita pelo Papa, que incluía a enciclopédia no índex de livros proibidos, ameaçando os católicos que lessem pós-comunhão. Devo contar ao rei imediatamente e pedir a proibição dessa enciclopédia. Faça o que for necessário para contê-los. Decretarei definitivamente a proibição dessa obra. Charlie, obstinado em cumprir sua missão, obcecado pelo seu dever moral de combater o mal, infiltrou-se fácil pelos jardins. Estava seguindo também o bispo, e ao ouvir toda a conversa, não esperou nenhuma ordem. Saiu com rapidez dali e foi direto à editora fazer a primeira coisa que lhe veio à cabeça. No dia seguinte, Paris acorda com um clima melancólico pairando no ar. Em todos os pontos da cidade, podia-se ver a cinzenta fumaça de um grande incêndio que aconteceu na editora. Uma catástrofe que acabou com o lugar e matou um dos impressores que cumpria jornada dupla de trabalho para dar conta da publicação. O acontecimento revoltou a população, pois a editora empregava vários trabalhadores envolvidos na obra. Indignados, Diderot e D'Alembert não conseguiram engolir a história de uma fatalidade. Sabiam que algo suspeito estava acontecendo. Temiam por sua integridade física e liberdade, pois a enciclopédia era uma publicação ousada que ameaçava os poderosos. Porém, um fato confortava Denis. Ainda bem que não perdemos todo o nosso trabalho com o incêndio. Eu tinha enviado uma cópia para Le Breton. Denis, preciso lhe dizer que apesar do discurso início de Jean-Pierre, eu analisei bem o seu comportamento. Sempre que você não estava olhando, ele parecia muito perturbado com tudo que eu via ou lia. Será que fomos enganados? Saíram de lá às pressas em busca de André Le Breton, pois queriam checar com um amigo se ele sabia de alguma coisa. Aquele incêndio não parecia nada acidental. Depois de muita procura, descobriram que ele estava escondido nos arredores de Paris. Le Breton, muito assustado, contou o que havia visto. Ontem, ao sair tarde da editora, vi um homem suspeito, encapuzado, mancando com uma perna e segurando uma tocha. E por que não nos avisou? Porque ele também me viu e tive que fugir. Essa descrição corresponde a Jean-Pierre, que até então era só uma implicância minha. Os amigos tinham certeza de que o incêndio tinha sido criminoso e que seu autor teria sido Jean-Pierre, mas não sabiam ao certo se fora amante do rei, da igreja ou de ambos. O que faremos agora? Denunciamos? Esse não é o melhor momento. Precisamos de ajuda profissional. Amigos, não vamos desistir. Continuaremos na clandestinidade. Eu conheço várias pessoas que podem nos ajudar. Saíram os três à procura de um lugar que não chamasse atenção para tentarem recomeçar o trabalho. Foi por seu intermédio esse incêndio? Não tive nada a ver com o acontecido, Vossa Majestade. Depois de alguns dias, André, Jean e Denis se encontraram com Claude Dubois, detetive amigo de D'Alembert, em uma casa bem simples, com paredes verdes desgastadas e uma porta de madeira defeituosa. Vai. Você estava certo, Jean.
Não sei como me deixei enganar tão facilmente. Será que ainda podemos fazer alguma coisa? Não temos nada o que fazer, Dini. Nunca conseguiremos provar alguma conspiração com esse monarca absolutista no poder. E assim, a França de Luís XV continua sua vida. Paris jamais soube da verdade sobre o incêndio, mas as ideias iluministas continuaram sem se abater, mesmo com todas as dificuldades, pois as bases de uma nova ordem já tinham sido geminadas.